Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Coin2Biz, o spin-off do Talk2Biz, que é a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. E aqui no Coin2Biz, você já sabe, uma vez por mês ou mais ou menos isso, nós nos reunimos para tratar especificamente sobre o mercado de videogames, a bilionária indústria dos jogos eletrônicos. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business e trago mais uma vez o nosso querido amigo comentarista mora aqui de tecnologia e games, senhor Ítalo Cassini, está conosco. Ítalo, seja bem-vindo de volta. Opa, um prazer estar aqui de novo participando do programa. Pois é, Ítalo, e hoje eu sei que o tema é dos temas que você mais gosta, que aliás foi o tema que te trouxe aqui para o programa. A primeira vez que você participou era para falar justamente disso, porque nós vamos falar de VR Gaming. Quais são os potenciais, quais são os novos movimentos do mercado? A gente está vendo Microsoft se movimentando, a gente está vendo Sony se movimentando, a gente está vendo a Meta aí se movimentando. O que a gente pode esperar dessa movimentação? Novos fabricantes entrando para lançar suas próprias linhas de hardware. Então tem bastante coisa interessante. Senhor Ítalo Cassini, será que de fato agora o VR vai ganhar mais musculatura? Tem Microsoft anunciando aí parceria com a Meta para fazer, como é que é? O Windows Volumetric Apps, né? Quer dizer, aplicativos que vão ser desenvolvidos, aplicativos de produtividade que vão ser desenvolvidos diretamente em parceria com a Meta para o camarada usar o headset, o MetaQuest, enquanto trabalha no seu computador rodando o Windows. Então tem muita coisa interessante, tem notícias aí que saíram essa semana, a gente está gravando numa sexta-feira, dia 24, o programa vai ao ar só na semana seguinte, então aguardem, porque tem um delay aí entre as coisas que está falando, principalmente essa notícia da Microsoft, que saiu tem o que, Ítalo? Uns 2, 3 dias. Tem uns 2, 3 dias, que saiu, mas a gente está falando aqui, temos uma extensa programação a cumprir aqui nesse pequeno, porém ousado canal chamado Talk2Biz. Então, esse programa vai estar indo ao ar. Pode ser que já tenha saído até mais coisas. Isso tem acontecido com uma certa frequência, Ítalo, porque semana passada eu gravei com o nosso amigo Renan Peixoto, programa que está indo ao ar na próxima semana, quer dizer, antes desse. Teoricamente, o nosso ouvinte já ouviu o Talk2Biz Tech com o Renan Peixoto, e a gente estava falando da Amazon com a Alexa, que eles iam lançar uma assinatura premium envolvendo ali serviços de inteligência artificial. No mesmo dia saiu a matéria falando que eles vão lançar. Quer dizer, então, assim, né, tem acontecido com alguma frequência. Eu vou sempre deixar aqui mais evidenciado o dia em que foi gravado para vocês compararem com o dia que está indo ao ar, para vocês saberem também que teve um espaço de tempo ali. Então, algumas coisas novas podem surgir no meio do caminho. Senhor Ítalo Cassini, para a gente começar, quando o senhor esteve aqui pela primeira vez, que deve ter fazendo aí pelo menos um ano, né? Sim. Mais ou menos por aí. Deve ser isso. Pela primeira vez, a gente estava falando de face gaming e face computing. Tinha sido anunciado o Vision Pro, a Meta estava fazendo alguns movimentos, e a pergunta que estava no ar é: teremos uma nova modalidade de uso de computadores, uma nova categoria de computadores? Até então a gente tem desktops, notebooks, em algum momento a gente teve os ultrabooks, a gente tem o mobile, os tablets, que podem servir e servem muito bem também para produtividade, para tarefas criativas, e aí começaram a surgir mais e mais opções de headset. Naquela época, depois eu vou resgatar aqui direitinho, enquanto você estiver falando, eu vou resgatar aqui a data em que o programa foi ao ar, a gente estava nesse hype de, será que agora o VR vai emplacar de fato? E um termo que a galera usava é esse termo que acho que até nem pegou, né? Caiu em desuso, que é o face game e o face computing. Também, diga-se de passagem, o termo horroroso. Mas foi o título do nosso episódio. Naquela época, óbvio, né? Era a palavra do momento, a gente tinha que usar ali na chamada para indicar que a gente estava ali super up to date com o tema
da vez. Passado um ano, a gente sabe, o Ítalo, que a coisa deu uma esfriada, os números não foram tão impactantes assim. Mesmo o Vision Pro da Apple, que lançou aí no início desse ano, 2024, já tem várias notícias aí que falam que deu uma esfriada, que foi aquele hype inicial, mas a coisa não se tornou de fato massiva, ficou só entre os entusiastas, e aí existem rumores de que a Apple já teria colocado o pé no freio em relação à produção de novas unidades, porque a coisa ainda está muito experimental, embora toda a tecnologia seja impressionante. Porém, do mês passado para cá, de coisa de 30, 40 dias para cá, a gente começou a ver novamente mais alguns anúncios. Sim. Entre eles, Sony, que a gente até já comentou aqui, em algum momento eu conversei com você sobre isso, né? Quer dizer, a Sony trazendo o PSVR 2 para ter uma compatibilidade com PCs. Exatamente. Meta abrindo a possibilidade de outros fabricantes produzirem hardware que seriam derivados ali da linha Quest. Sim. E ficar só responsável pelo sistema operacional, Horizon, né? O nome do sistema. Isso aí. E Microsoft, Xbox, no caso, cada vez mais próximo ali do MetaQuest. E essa semana, como a gente falou ainda há pouco, há 2, 3 dias atrás, Microsoft anunciando que vai ter aplicativos específicos adaptados para o uso a partir do MetaQuest. Depois eu vou pegar o termo aqui que eles usam certinho para trazer aqui para vocês. Senhorita Lucassini, a pergunta que eu faço para a gente abrir esse papo é: será que as perspectivas mudaram? O mercado de fato está se reaquecendo? Existe uma possibilidade disso, de repente, ganhar mais envergadura, agora que não só a Meta, mas outros players de peso estão se movimentando nessa direção? A gente sabe que talvez a Sony esteja apostando mais no seu PSVR como uma potencial diferenciação para trabalhar mais isso daqui por diante, quem sabe numa linha, até num potencial PlayStation 6, daqui a alguns anos a coisa ser muito mais focada nisso, e a parceria aí cada vez mais íntima, né? Cada vez mais juntinhos entre Meta e Microsoft. A gente estava até conversando antes de gravar, né? Diz que aí o Mark Zuckerberg é um fã assumido do Bill Gates e que está, de certa maneira, tentando replicar a estratégia que o Bill Gates fez com o Windows lá nos meados dos anos 80 para os anos 90. Olha, eu não quero saber do hardware, eu vou fornecer o software e vocês que se lasquem com o hardware. E o cara que tentou defender o hardware, que foi a IBM, naquela época não terminou muito bem, né? Pelo menos naquele momento. Então, exatamente. Não deu muito certo essa ideia. Senhorita Lucassini, as perspectivas estão mudando para o VR Gaming? Então, para o VR Game, elas sempre mudam por conta desse aquecimento que há no mercado, né? Então, com essa nova entrada de empresas se dedicando a fazer jogo, se dedicando ali nessa conexão entre as plataformas, com certeza o mercado game vai aquecer. Agora, aquilo que a gente tinha conversado lá no início, lá quando tinha sido anunciado o Apple Vision Pro, e que está se concretizando agora, a gente está enxergando se concretizar, existe sim uma pequena parcela de pessoas que teve a curiosidade agora de saber como, de descobrir uma nova forma de consumir conteúdo dentro da realidade virtual e realidade aumentada, né? Então, uma coisa que era bem desconhecida, um nicho muito pequeno, isso trouxe um pouco para o público, porque quando a Apple lança alguma coisa, é inevitável, até as pessoas que não têm iPhone, elas vão tá por dentro, né? Porque é uma coisa global, né? Então, hoje existe essa curiosidade de saber como funciona o Apple Vision Pro. E ainda existe essa questão das pessoas acharem que a realidade virtual, muita gente achar que a realidade virtual está sendo, digamos, apresentada pela Apple, né? Por causa da forma que ela apresentou, esse negócio de space computing, né? Então, sim, surfando aí, um pouco, antes da gente falar do game, né? Um pouco do space computing. Então, agora com essa parceria da Microsoft com a Meta, a gente está enxergando ali que a Microsoft viu que ela precisa ter o sistema funcionando nativamente com a realidade virtual de alguma forma, não porque
vai ser aderido por todo mundo, mas porque a Apple tem essa funcionalidade e é uma funcionalidade que já está sendo explorada por alguns usuários, e pelo fato da Meta ter muito mais headsets no mercado, ser um headset muito mais acessível, talvez a porta de entrada para o Windows, os aplicativos do Windows ali, sejam mais interessantes e consigam ter um maior alcance do que a própria Apple com um equipamento de $3.500, né? Com então, certeza. assim, isso é bem interessante. E o que eu vejo ali é exatamente isso. O Mark, né, produzindo software, até porque a gente viu que não importa, o hardware ele pode ser o flagship. Só que se você não tiver software, as pessoas não vão comprar, as pessoas têm que ter um motivo, né? Então, assim, quem comprou o Apple Vision Pro, até os entusiastas, eles têm sim uma plataforma legal para consumir conteúdo. Um vídeo, galeria, mas não passa, é aquilo que a gente conversou, não passa muito disso, até porque mesmo o touch sendo tão refinado, mesmo a tela sendo tão definida, a interatividade com o mundo virtual ainda é muito limitada pelo fato de não ter controles, né? Aquilo que a gente comentou. Eu lembro que lá no início, você agora falando sobre parte de game, você comentou sobre Fruit Ninja, que seria um aplicativo que poderia... E Sim. Foi exatamente o que eles fizeram. Acabou que a gente falou sobre a Apple Vision Pro, eu acho que a gente não tocou nesse ponto. Um dos primeiros aplicativos compatíveis com o Apple Vision Pro foi Fruit Ninja. Entendeu? Porque é aquilo. Lembra que eu falei, se for preciso o suficiente, vai dar para jogar? Então, Fruit Ninja, Cut the Rope, esses aplicativos foram os que entraram ali como experiências de jogo, né? Ô Ítalo, a grande questão disso tudo é que a galera esquece que o cara que quer jogar videogame não necessariamente quer fazer ao mesmo tempo atividade física, né? Exatamente. Talvez tenha sido um dos erros do Kinect. O Kinect nunca fez o mesmo sucesso que o Nintendo Wii, embora tecnicamente fosse muito mais refinado até do que o Nintendo Wii, muito mais avançado, mas ele nunca fez o mesmo sucesso. E eu acho aí, minha teoria, né? Eu nunca pesquisei sobre isso, mas eu acredito que o retorno tátil que o controle te dá, mesmo aquele controle do Wii, esse retorno tátil é muito importante para você sentir que está de fato jogando, fazendo alguma coisa. Porque quando você jogava o Kinect, eu joguei algumas poucas vezes, mas a sensação é que você estava igual um maluco ali e você tinha... O retorno era pela tela. Você tinha que ver o que estava acontecendo. Exatamente. E o Nintendo Wii não, né? O Nintendo Wii, até quando você, naquele ping-pong, quando você batia de efeito na bola, você sentia a vibração perfeita do negócio, né? E uma das coisas que a Nintendo veio até aprimorando, até no próprio Switch, é a vibração do controle. Então, a interação, essa forma, essa interface que a pessoa tem, a resposta do que acontece na tela, no jogo, né? Agora vamos falar só sobre a parte de jogo, né? Da realidade virtual, muito importante. Ô, Ítalo, rapidinho, antes de você entrar no teu raciocínio, deixa eu só pegar, que eu peguei a data da tua primeira participação. Então, olha, Coin2Biz número 36, Face Game e Face Computing, futuro ou nicho, featuring Ítalo Cassini. O feature aqui já indica que você era um convidado, agora você é parte da bancada. Eu nem preciso botar teu nome, Ítalo. Foi publicado no dia 6 de julho de 2023, então... Tá quase fazendo aniversário de um ano. Na próxima participação sua, Ítalo, a gente canta um parabéns aqui para você. E o nome do serviço da Microsoft, que a gente citou ainda há pouco, que eles anunciaram, é o Windows Volumetric Apps, que é essa parceria para desenvolver para o MetaQuest. Vai lá, Ítalo. Certamente eles devem começar pelo Office ali, devem fazer uma interação com o Office, fazer com que o Office se torne mais volumétrico, coisa que na própria Apple a gente não tem toda essa volumetria, né, entre aspas, porque muitas das coisas que a Apple fez no sistema deles foi só trazer a interface pro AR, né, pro mundo virtual, e aqueles botões flutuantes que você pode clicar, mas os aplicativos em si, eles não estão pensados para VR, né? Você não tem, por exemplo, um Word onde você tem a página num lugar e as ferramentas soltas do programa de forma que você mesmo pudesse customizar onde elas vão ficar. A gente não tem isso. E provavelmente essa é a proposta. Tanto é, o Ítalo, que o pessoal brincava na época, falava assim, da época do lançamento, falava assim, é a mesma coisa você pegar um iPad e pendurar na sua cara. Exatamente. Dizer, óbvio, né? Forçando a barra, mas sim, porque forçando em termos de interface,
era a mesma interface, né? O que eles têm de legal, e isso é o que a Meta agora está tentando, digamos, copiar de todas as formas, e eu concordo muito com isso, eles têm que copiar mesmo, porque com o sistema deles, eles vão conseguir entregar a maioria daquelas features ali que o Apple Vision Pro apresenta, só não era o foco da Meta, né? Então, por exemplo, uma coisa que eles estão atualizando agora recente no sistema é você, por exemplo, estar no avião e conseguir usar o teu headset de realidade virtual sem ter um problema de tracking, né? O avião está em movimento, você está ali sentado na sua viagem, você pode consumir conteúdo. Então já foi feita essa atualização no MetaQuest, eu não sei se está em beta ou se já é final, mas a gente tem essas atualizações que vão rolando baseado nas coisas do Apple Vision Pro. Consumo de vídeo VR, né, que é produzido com profundidade produzido pelo iPhone, pelos últimos iPhones, tudo isso a gente já consegue consumir no Meta, e agora com a entrada da Microsoft, a gente certamente vai ter aplicativos mais pensados para a volumetria, mais pensados para a realidade virtual. Eu não estou desmerecendo o trabalho da Apple, eles sempre têm um aplicativo muito coeso, né? O sistema do iOS, o sistema do OS X, o OS, né, da Apple, é sempre muito redondo, e questão de usabilidade é uma coisa que eles prezam muito, mas eu acredito que com o know-how de VR e essa estrada que a Meta já correu, ela vai poder trocar muita figurinha com a própria Microsoft, que quer compatibilizar seus aplicativos, no mínimo os aplicativos, né? Imagina se você daqui a pouco for ligar o seu headset no Windows e aí nativamente você já vê o Windows de outra forma, né? Porque hoje a gente tem aquele menu iniciar centralizado, aí você clica, e se for diferente? Se o Windows for o desktop, for o teu espaço, os aplicativos ficarem flutuando de um lado, as janelas do outro, ter uma forma de customizar diferente para você ter realmente um ambiente de trabalho diferenciado, né? Interativo. Ô Ítalo, a Microsoft só precisa perder essa mania de tudo transformar num grande portal Bing. E um portal sempre meio rasteiro, né? Tem aquelas notícias povão ali, notícias apelativas. Sim. Eu acho aquilo uma baixaria tremenda, e me estranha que a Microsoft não trabalhe de uma forma mais elegante o seu principal portal de entrada. Cada vez que eu vejo aquilo ali, eu tenho certeza que eu tenho que continuar usando o Chrome. Então, me empurra para o Chrome de volta. Exatamente, desviando um pouco aqui do assunto, eu estou mais ou menos uns 2 meses tentando utilizar o Edge por causa do Copilot, né? Então, estou 2 meses sem abrir o Chrome, só utilizando o Edge por conta do Copilot e por causa de algumas outras ferramentas que eu vi ali, interessantes, de inteligência artificial. Só que é muito ruim a interface. Você tenta pesquisar uma coisa, né? Ele já entra na frente, tentando te dizer o que é aquilo, mas você quer o resultado da busca, tá tudo misturado. Aí uma hora ele te mostra uma imagem e você clica, lá dentro é um site que não tem nada a ver com a thumb que ele te mostrou. É como se fossem várias clickbaits, sabe qual é? Para você ver. É um negócio absurdo. É o Bing lutando para sobreviver a todo custo. Mas isso, exatamente. Assim, isso é muito revelador de uma certa cultura da Microsoft. Eu lembro, olha, muitos anos atrás, que eles fizeram um vídeo publicitário comparando como é que era uma embalagem na época que se vendia software e embalagem. Olha quantos anos tem isso. Não tinha aquelas caixinhas. Sim, né? Sim. E eles fizeram um vídeo comparando como é que era uma embalagem, eu não lembro agora se comparando com uma embalagem da Apple e quando era, ou da Adobe talvez, e quando era um software da Microsoft. Como a Microsoft botava tantos elementos na embalagem que a coisa ficava meio carnavalesca, confusa. E até hoje, você abre o Bing, e eu uso o Copilot aqui, também tenho feito as capinhas do podcast, as imagens ali com o Copilot, que eu acho excelente até, Sim. Mas toda aquela interface é confusa. Inegavelmente. Então parece que anos e anos se passaram, décadas se passaram e eles continuam com um problema sério com interface. Mas enfim, é uma questão de enfiar ali um pouco de publicidade, tentar botar ali um pouco de qualidade de vida, mas fica ruim. Para você perto do menu iniciar, eu tenho que desativar todos aqueles negócios de notícia, de previsão do tempo, eu não quero saber. Me dá a opção de ligar. O problema é você já iniciar com tudo ligado. Nossa, É difícil Ítalo, de desligar as coisas. E como pode ser qualidade de vida se você está incomodando os seus usuários? Exatamente. Então não pode ser qualidade de vida. Não pode. O Copilot agora, só fazendo um parênteses aqui, ele tem uma situação interessante em relação ao ChatGPT e o Midjourney. Eu tenho assinado o ChatGPT e o Midjourney por uma questão de trabalho. A minha esposa utiliza bastante também essa inteligência artificial no trabalho dela. E a gente notou, ela
vem reportado para mim que o Copilot ele ainda está bem livre assim, em questão de direitos autorais. Então, por exemplo, se você mandar gerar um personagem da Disney, o Copilot ainda gera. Os outros dois já começam a falar assim, não posso fazer isso, eu posso fazer inspirado, tá entendendo? Então tem essa questão ali da proteção, né, da coisa. Possivelmente porque o volume de uso é bem menor, então a galera ainda não está se incomodando, né? Mas vai chegar lá. Vai chegar lá, isso é questão de tempo. O Arthur, outro dia, inclusive, ele usa aqui o Copilot de vez em quando para criar umas imagens. Ele estava criando Sonic, Homem-Aranha. Livrezão. Ele gosta. Livrezão. É isso aí. Venom, tudo junto. Então, voltando aqui, a questão lá da interatividade, né, com o controle é muito importante para a realidade virtual, quanto para o cenário game no geral. Essa ideia de ter um headset na cabeça e não ter nenhum tipo de responsividade tátil é muito ruim. Pensando nisso, para você ver, o PSVR ele tem vibração até na cabeça e não atrapalha. As pessoas reportaram que isso melhora a experiência do jogo. Em algum momento elas esquecem, né? Mas a imersão ela se dá por isso também. Você esquece. Por exemplo, eu começo a usar o controle do Quest. Aí eu estou utilizando num jogo. No início, ele está vibrando. Você sente todas as, né? Como é que eu dizer? Os reportes ali que ele dá, o tátil, os sensores do controle. Mas dali a meia hora você não sente mais nada. Tá entendendo? Mas é porque você já está imerso, né? E isso é muito importante. E isso o Apple Vision Pro sem investir numa questão tátil, eu acho muito difícil ele entrar no mercado gaming, até para a questão de streaming, né? Por exemplo, do lance lá do Xbox Cloud. Você vai conseguir jogar o jogo ali, você vai ter o retorno talvez pelo controle, né? Porque já vai enviar, né, as coisas do controle do Xbox, mas tirando o Xbox em si, se for um jogo VR, não vai ter esse retorno e isso é muito ruim. Para você, eu vou dar um exemplo aqui que tem aqui tá aqui na minha mesa. Esse aqui é o controle do Quest 3. Esse aqui é o controle do Quest 3. Legal, os sensores do controle, para você ter uma ideia, como é muito legal, muito bem pensado, ele sabe quando o seu dedo está repousando sobre o analógico. Então, por exemplo, se o seu dedo não tiver pousado em cima do analógico, se ele estiver fora, a sua mão, vai estar assim aberta, né? Aberta. Quando você botar o seu dedo em cima do analógico, a animação da mão vai apertar, entendeu? Então, a mesma coisa isso aqui. Muito legal. Para esse grabzinho que tem aqui, existe um sensor. Quando você encosta o dedo aqui, ele já sabe que você está com o dedo. Aí quando você começa a pressionar, ele vai fazendo sua mão assim, entendeu? Os controles, o A e B, não são assim, não é gradativo, mas também tem sensor. Então, quando você encosta o seu dedo aqui em cima, no jogo, a sua mão ela responde direitinho que aquilo ali está sendo encostado, né? Então você vê a sua mão se movimentando de acordo com o que você faz no controle. Quer dizer, tem uma sensibilidade ali que é um negócio absurdo. É um negócio absurdo. A Valve já foi até além. A Valve no Knuckles Controller dele, que já tem alguns anos aí, ele consegue pegar a distância que os seus 5 dedos da mão estão para o controle, e inclusive a pressão. Então, por exemplo, no mundo virtual você tem uma mão 3D. Conforme você vai chegando com a mão perto do grab, porque na Valve você pode deixar o controle solto, aqui você não pode, né? Aqui você tem que ficar segurando o controle para ele não cair da sua mão. Mas lá tem uma strap que deixa o controle preso. Né? Conforme você vai fazendo assim no controle da Valve, no jogo o personagem também vai fazendo assim, entendeu? Então ele identifica os 4 dedos, identifica a distância de 0 a 100% que está para os 4 dedos. Então, cara, mais interatividade que isso não existe. É muito definido, entendeu? E isso é muito importante para a imersão. Os jogos se utilizam disso, entendeu? Os jogos, quando você vai apontar alguma coisa para alguém, num jogo, por exemplo, você está aqui segurando aqui. Para você apontar, você só tira o dedo daqui, continua segurando o grab aqui, ó, e faz assim, ó. Faz assim. Aponta. No jogo vai ficar igualzinho, o personagem vai apontar igualzinho. Óbvio, se tiver programado, né? Os melhores jogos são assim. Os que a mão é dura, sempre vai ser dura. Aí vai do desenvolvedor utilizar essas features, que é aquilo que a gente estava falando. As features do headset, né? E isso hoje é uma feature barata de se colocar no headset, porque o headset é acessível, né? A gente vê. Sim.
Então, assim, essa qualidade de vida, né? O outro tinha um halo em volta que ficava batendo, conseguia recarregar uma arma num jogo de tiro. Agora não precisa mais, eles já se utilizam só de sensores e de inteligência artificial posicional para saber aonde está o seu controle. Então, assim, toda essa evolução é muito importante para os jogos, é muito importante para a interação, para a imersão. E essa é a grande diferença ali, né? Entre o Apple Vision Pro ser voltado para jogo e o Meta tá ali fazendo sucesso, continua, agora parece que já vazou, né? A gente até comentou sobre isso, sobre o MetaQuest 3S, que vai ser uma variante ali do MetaQuest, um pouco mais acessível, ainda mais acessível que o MetaQuest, né? Então, eu acho que o gaming nele, no MetaQuest e nessas plataformas standalone, vão crescer bastante ainda, né? E eu acho que agora a gente está tendo ali uma evolução bem legal, principalmente com a entrada dessas novas parcerias, né? A gente tem aí a Microsoft com a parceria, a Meta fazendo parceria com grandes estúdios. Cara, a Meta fazer parceria com Ubisoft, Rockstar Games. Gente, cadê os outros fazendo parceria com esse pessoal? Lá, você lembra que a própria Microsoft... a gente falou sobre isso. É muito importante, é muito importante para o ecossistema, né? Então, assim, a minha visão para agora que está chegando o meio do ano, é capaz desse programa ir ao ar e já ter, como você falou, de ter saído muita coisa, que no meio do ano geralmente sai muita coisa, né? Próximo das conferências e tal. Agora vai vir muito mais jogos para VR e vai ficar cada vez mais imersivo, né? Porque agora, mais do que nunca, que o VR passou a ter uma categoria, por causa da Apple também, né? Passou a ser uma coisa pesquisada e passou a ser uma coisa que as pessoas estão ali se interessando. É claro, não estou falando das massas, né? Mas o nicho aumentou, né? Tipo, a gente tem ali aumentou a quantidade de pessoas que estão interessadas no negócio. Então agora está se desenvolvendo com mais refinamento, né? As aplicações. Até porque desculpa, a competitividade está aumentando. Antigamente tinha um jogo de tiro, tinha um jogo de golfe, tinha um jogo de corrida. Agora tem um monte. Então, assim, por mês saem diversos trailers, diversos jogos, e agora é uma questão de realmente qual é o melhor, qual oferece a maior experiência, qual oferece a melhor jogabilidade, né? Então, agora a gente começa a ter essa alavancagem aí dos jogos da realidade virtual, né? Está sendo muito interessante. Ítalo, nesse sentido. Eu queria comentar com você sobre essa estratégia da Meta de licenciar o hardware, que é mais ou menos o que eles estão fazendo. Tem duas empresas aqui que eles já anunciaram. Vão licenciar o software para outra galera produzir o hardware. Então você tem aí, possivelmente para o final do ano, para o início do ano que vem, a gente vai ter headsets da Asus e da Lenovo. Isso. Eu não sei como é que está funcionando essa parceria com os demais fabricantes de hardware, mas eu entendo que, no caso da Microsoft, lá nos anos 80, nem houve parceria, né? Na verdade, assim, ela quis que o Windows fosse o mais abrangente possível, e aí o próprio mercado foi cada um produzindo os seus PCs genéricos, né? E a IBM foi ficando para trás. Será que a gente pode ter a entrada de novos fabricantes aí? Porque eu acho que tudo bem, Asus, Lenovo são duas marcas de peso, mas eu acho que assim, a hora que um fabricante chinês lá daquele que a gente nem conhece montar um headset e falar assim, meu irmão, tudo bem, tá tudo certo, isso aí vai ser compatível também com o Horizon OS, só baixar e instalar, tá tudo certo. Aí, meu amigo, a coisa tem potencial, porque para explodir, né? Com certeza. O que a gente não chegou ainda no ponto é do sistema ser o hardware ser padronizado a ponto do sistema ser instalável, né? Tipo assim, vou instalar aqui o Horizon OS no meu headset, né? A gente não chegou a esse ponto por conta dos sensores, por conta de como funciona o hardware ser tão único, né? Entre cada headset. Mas, por exemplo, a China é um pouco difícil, porque a gente tem a questão da China versus Estados Unidos numa questão comercial, né? Então, a China ela tem uma cópia idêntica do Quest, que se chama Pico, né? E o Pico, ele evolui ali em paralelo e ele não utiliza o sistema do Quest, mas ele copia basicamente tudo que o Quest faz, né? Ele é como se fosse um Quest na China, porque o Facebook não tem na China, né? A gente não tem essa questão. Sim. Então,
Então a gente tem essa questão também, digamos ali, do sistema. De disputa entre eles. Disputa entre eles, mas eu vejo mais fabricantes utilizando o sistema da Meta, e eu acho uma coisa muito importante o sistema, porque a evolução do sistema e dos drivers é uma coisa que demanda muito tempo de desenvolvimento, e é uma coisa que pode ser muito problemática com a compatibilidade com os jogos. Então, já tendo um software bem resolvido, vai facilitar essa questão do plug and play. Porque hoje está mais fácil. Cada dia que vai passando, vai ficando mais fácil conectar o headset no PC, por exemplo, conectar o headset em outros dispositivos. Quero streamar o que eu estou vendo no headset na TV, no celular. Você pode. Vai ficando cada vez mais fácil. E aí, quando a gente vai entrando, se a gente pega essas marcas de peso, e aí começa a falar para elas fazer tudo do zero, o sistema do zero, tudo do zero, a evolução é muito lenta, né? Fica tudo muito lento. E aí a gente tem problemas básicos sendo vistos em headsets que não precisariam estar naquele ponto, né? Poderiam estar muito à frente, né? Que é o caso, por exemplo, dos drivers da Meta. Hoje, hoje existe uma API lá chamada OpenXR, que ela é muito utilizada, está sendo até... o pessoal está, como é que eu vou dizer... está recomendando os desenvolvedores utilizarem, porque é uma forma de universalizar, né, a compatibilidade dos programas e dos jogos em VR com os headsets, né? E, obviamente, o headset ele precisa ter alguma compatibilidade com isso. Só que, quando a gente pega, por exemplo, os drivers, um jogo que funciona independente, não tem esse OpenXR, na maioria das vezes, ele vai funcionar, ele vai performar melhor no Quest, entendeu? Do que nas outras plataformas. Por uma simples questão de driver, entendeu? O software em si, as layers de software. Ô, Ítalo, deixa eu te perguntar uma coisa. O Pico que você falou, quem é que fabrica? É a Huawei ou aquela tal da Oppo? Não, é a dona do TikTok também, né? ByteDance, não é? É a ByteDance que... então realmente está no meio da tormenta aí. Está no meio da tormenta. De qualquer maneira, o Pico é uma grande bandeira, vamos dizer assim, uma grande marca, uma grande empresa. Mas tem um mercado cinza aí... mercado gigantesco que... de verdade, eu sei que essa é sempre uma decisão muito complicada, não é nada simples, aqui é muito fácil para a gente falar, mas se a Meta quer ver o sistema, o Horizon OS e a sua loja de aplicativos e games VR espalhadas por aí como uma epidemia, ela tem que talvez ser um pouco menos restritiva em relação a hardware, sei lá, tem que trabalhar de uma forma... É claro que se o objetivo é se inspirar no Windows, eu espero que se inspire só nas coisas boas, mas o Windows tinha um problema muito grande. Tudo aquilo que ele crashava, que dava tela azul, tela verde, não sei o quê, operação ilegal, era justamente por isso, né? Um sistema que tinha que lidar com uma infinidade de múltiplos, né? Hardware, que era impossível, né? Ele não dá problema, né? Então isso... Mas assim, cabe a ela, como a líder desse mercado, dizer assim, olha, o modelo é esse aqui, vocês seguindo esse padrão, o meu sistema vai rodar. E aí eu quero vender jogo, pô. Eu quero vender jogo na loja virtual. Exatamente. Eu acho que vai ser muito bom. Acho que seria muito bom se outros fabricantes aderissem ali o Horizon para essa questão, né, de difundir mais ainda o sistema e ter algum padrão, né? Porque hoje é muito complicado, cara. É muito complicado. Você pega um headset que não é da Meta, para você jogar certos jogos, você tem que dar uma volta, sabe? Tem que abrir 2, 3 aplicativos ao mesmo tempo no computador, por exemplo, se a pessoa vai jogar no computador. Claro, standalone não tem problema, ela está dentro daquele ecossistema ali, aquele próprio, né, fechado, mas com seus próprios problemas e suas próprias vantagens. Agora, quando você vai se conectar ao PC ou vai se conectar a algum outro dispositivo para rodar um jogo, sempre existe uma fricção ali, entendeu? Sempre existe uma fricção. E é aí que é por isso também que me fez escolher sempre consumir, pelo menos até agora, os headsets da Meta, por uma questão de facilidade e uma questão de confiabilidade, né?
Garantia de compatibilidade, né? Todo mês tá chegando um update novo, melhorando alguma coisa, mudando alguma coisa no sistema. É como se você estivesse vendo a coisa acontecer mesmo, vendo o sistema ser criado, né? Porque no Windows a gente tem aquela imagem muito estática do que é o Windows, ele passa anos e aí vai, muda aqui só um botãozinho no iniciar, muda ali uma compatibilidade ou outra, muda ali. Só que como o VR é uma coisa que ferve muito a questão de desenvolvimento, né? Todo mês a gente está vendo uma coisa nova aparecer, todo mês a gente está vendo. Então a gente vê que existe uma atividade ali de desenvolvimento, né? No meta, né? Então Sim. Isso para mim é muito importante, ver essa evolução. Agora, ô Ítalo, eu acho que, não sei, né, se eu de repente tô viajando demais aqui, mas para mim faz todo sentido, vamos ver o que você acha. Eu tenho Lenovo, Isso. Eu tenho Asus e eu tenho um namoro de longa data com a Microsoft. Quando é que vai vir o Xbox VR? Olha só, eu compro um headset Xbox, a hora que eu quiser jogar o VR, eu boto ele no rosto, a hora que eu não quiser, eu pego o controle Bluetooth, conecto o headset na TV via HDMI e jogo o meu Xbox ali numa boa, o Xbox Cloud. Ele já tem essa parceria, ele Sim. já tem a loja integrada, de certa maneira. Eu imagino, Sim. não sei se você tem informações mais detalhadas, mas eu imagino que a própria Microsoft esteja investindo também em títulos de realidade virtual. Afinal de contas, se ela está dentro do Meta Quest, faria todo sentido, né? Ela ter algum título, pelo menos, ou um punhado de títulos ali, com essa perspectiva. Então, para mim, assim, seria um movimento muito natural. Meu irmão, o hardware. Um óculos, eu compro 2 em 1. Eu compro um Xbox e eu compro um headset. Tipo com um Kinect, como se viesse com um Kinect da vida, né? Mas assim, eu imagino que... não fala nome Kinect, que é um negócio meio amaldiçoado. Não, mas não fala isso. Mas eu imagino ser uma ideia bem melhor. Eu imagino algumas possibilidades. Como agora... É porque esse último anúncio da parceria da Meta com a Microsoft foi muito voltada para o aplicativo, apesar da gente saber que Xbox Cloud é uma realidade, foi muito voltada para o aplicativo. Mas o que eu vejo, assim, a médio prazo, talvez longo prazo, é sim uma interação com o Xbox mais próxima, e aí não necessariamente um Xbox headset. Talvez eles poderiam utilizar essa parceria para colocar alguma chancela no headset ou inserir alguma coisa ali que dissesse assim, olha... o MetaQuest pode ser uma estação de jogo Xbox, ponto, entendeu? Vai ser nativamente compatível com tudo, já vai estar no menu ali, bonitinho, para você escolher. Exatamente. Eles já estão fazendo uma edição limitada, pô. Então, MetaQuest edição limitada Xbox. Então, esse eu acho que é o caminho. Eu tinha esquecido disso. Eu tinha esquecido disso. Acho que esse é o caminho. O que eu acredito que eles não estejam fazendo ainda, ou pelo menos não anunciaram nada ainda, é desenvolver jogos dos estúdios Xbox, né, do grupo de estúdios Xbox, para a realidade virtual. Porque eu também não sei o quanto de não é marketing, mas assim, o quanto de exposição eles fizeram dessa parceria, né, para os jogadores de Xbox. Tipo assim, como será que o jogador de Xbox vai reagir quando ele descobrir que tem um jogo em VR sendo desenvolvido pelos estúdios de Xbox? Será que ele vai reagir tipo, pô, mas eu preciso comprar um Quest? Tá entendendo? Essa relação entre as marcas talvez não esteja ainda muito bem, sabe? O fato de estar sendo feito um Quest temático do Xbox, talvez seja uma tentativa de fazer justamente isso, né? De apresentar, tipo assim, olha, o próximo Gears of War, sei lá, alguma coisa assim, vai lançar para VR, né? Aí, tipo, meu Deus. Sim, tá explodindo, né? Aqui já, né? Exatamente, né? Poderia acontecer isso. E eu acho uma boa ideia, né? Seria uma boa ideia. Eu acho que foi fantástica essa tua observação e acho que faz todo sentido. Essa edição limitada pode ser já esse primeiro approach ali para... Olha só, olha que legal esses dois camaradas aqui andando, eles formando um parzinho ali, andando juntos. E daí para ter um óculos, um headset Xbox de fato... Então, seria muito legal. O que eu vejo é porque o headset Xbox, eu pensando aqui, ele precisaria streamar, então de qualquer forma ele precisaria ter ali um processamento, precisaria ser tipo um Quest, né? Mas é porque a gente tem duas opções, né? O que eu acho que a Microsoft não faria, que é ir pelo caminho do PSVR. Porque o PSVR, você precisa ligar ele com cabo
no console. E, desculpa, o PS5, ele é 100% responsável por processar o jogo, né? Então, o headset ele nada mais é do que um monitor com alguns sensores ali. Então, você compra um dispositivo que ele só serve se ele estiver ligado no PS5, que agora está sendo compatibilizado com o PC. Sim. Isso, por um lado, é bom. O dispositivo fica mais leve, você tem como botar mais qualidade ali. Então, por exemplo, se a gente tivesse um Quest de $300, digamos assim, o Quest custa, hoje acho que, agora eu não lembro se era 400 e pouco, se é 500, mas a mesma coisa o PSVR. Você tem como ter uma qualidade bem superior ao que tem no Quest hoje, né? Você conseguiria ter a qualidade do PSVR, mas com uma lente melhor do que o PSVR, porque a lente do PSVR, meu Deus, por que eles fizeram aquilo? No Quest, se ele não precisasse calcular os jogos, se ele não precisasse rodar os jogos, entendeu? Então hoje, se o Microsoft lançasse um headset, poderia ser um ótimo headset conectado ao console, mas eu acho que esse não vai ser o caminho, porque o Xbox quer estar em todo lugar, o Xbox quer streamar, quer tudo. Então o melhor caminho talvez seja esse do streaming, né? De você poder streamar com o aplicativo. Mas por que não? Por que não? Se a pessoa tiver um jogo no console, ele não servir de periférico como se fosse o PlayStation Portal, né? É mais uma funcionalidade. Tá entendendo? Seria também ótimo, né? E você não precisaria de cabo, porque aí você teria, se o cara pegasse no novo console do Xbox, colocasse ali o chip ali de Wi-Fi bonitinho, para o console ser um transmissor, né, para rodar, ou até mesmo, esquece o console nativo, o PlayStation Portal bateu na nossa cara, falou, olha só, você quer jogar? Você bota no Wi-Fi aí da tua casa, beleza, pode ser assim, você pode ter um headset que está ligado no Wi-Fi da casa e você streamar o conteúdo do Xbox, você pode fazer isso, né? Só que o problema do PlayStation Portal, o problema que existe no PlayStation Portal, de latência, de travamento, de alcance, são multiplicados quando trazidos para a realidade virtual. Entendeu? Então, talvez isso aí seja o pequeno detalhe que a Microsoft está aguardando para poder realmente fazer com que a plataforma Xbox seja 100% compatível com a realidade virtual. Porque eles não querem fazer um headset que seja ligado por cabo, que seja só um periférico que não pense, né? Eles querem ter o negócio em todo lugar. Então, beleza. Para ser um periférico do Xbox que não seja ligado por cabo, eles precisam ter confiabilidade na conexão. Para ter confiabilidade na conexão, falta um pouquinho de tempo. Porque, por exemplo, imagina a nossa casa. Eu vou conectar o meu headset no Xbox. Para isso, eu preciso do Wi-Fi. Beleza. O que vai acontecer? Vai ter alguém assistindo no Netflix em 4K, vai ter outra pessoa jogando no celular, e aí a banda vai estar compartilhada, né? Já a qualidade da realidade virtual, do que vai estar entregando para mim, vai estar travada, vai estar com latência, aí vem dor de cabeça, vem todas aquelas outras coisas. Então, existe essa questão aí, né, de conectividade que ainda precisa ser resolvida para ter essa conexão, né, com o console, né? Entendi. Isso. Quer dizer, tem umas limitações técnicas ainda, de certa maneira. Mas é aquilo. Isso se a gente quiser fazer ele ser wireless, né? Que eu acho que é o melhor dos mundos. Ah, sim, com certeza. Isso eu concordo com você também. E já que a Microsoft tem essa abordagem de menos hardware, ele está em todo lugar, o headset, que vai servir a outras, né, ele sendo compatível com a Meta, ele vai, entendeu? Ele vai servir a outros propósitos também, mas também é um Xbox, então acho que sim, seria interessante. Faz todo sentido. Vamos aguardar, porque a Microsoft também está, né, depois de ter praticamente o domínio do mercado, parece que ela está tropeçando nas próprias pernas e agora, né, tá fechando estúdio, tem um azedume lá que a gente ainda não sabe exatamente. Tem um leak, eu acho, de ontem. Tem um leak de ontem da Microsoft, que parece que a Microsoft está querendo comprar a Valve, tá? Então aí tem mais uma breaking news aí. Olha aí. Então, assim, tudo isso que a gente conversou é possível de acontecer. De VR no Xbox, tudo isso é possível. Mas aí tudo vai depender do propósito, né? Do que a Microsoft está em mente aí
nesse cenário de realidade virtual. Se ela quer servir como um suporte ali, né, quer estar conectada, quer estar sendo lembrada também dentro daquele meio, ou se ela quer fazer parte do ecossistema de forma de peso, né? Se ela quer chegar com importância, né? Porque eu também, depois dessa abordagem toda, esse direcionamento todo estratégico, não pode ficar reclamando de ter vendido pouquinho o Xbox, né? Na verdade, ou uma coisa ou outra, né? Exatamente. Agora, o Ítalo, PSVR 2, a gente já falou de uma outra ocasião da aproximação da Sony em relação a trazer o PSVR 2 para o mercado de PCs. A gente sabe que o PSVR 2 é uma aposta da Sony, mas que até então não decolou, assim. Então, as vendas são relativamente tímidas. Sim. Eles agora vão anunciar o Play 5 Pro, né? Tudo indica que vem por aí até o final do ano. Essa aproximação com o PC é também um indicativo que eu acho que eles estão entendendo que o VR é a próxima arena competitiva. Eles falam assim, olha, a gente não tem mais o que evoluir aqui a nível de hardware, só vamos fazer mais do mesmo, mas onde eu posso ter diferencial é na questão do VR. E aí a Sony, vendo que... e aí talvez essa limitação de hardware que você colocou, né, ele precisa do Play 5 para rodar. Então, na prática, eu tenho que comprar 2 hardwares que não são baratos. Não são. É o mesmo valor do Play 5, né? Então, eu tenho que comprar... eu tenho que comprar o Play 5 2 vezes. Exatamente. E se ela leva isso para o mercado de PC... O cara ele pode não querer comprar o Play 5, né? Querer consumir o VR, comprar o PSVR... Ele já tem um PC potente, por exemplo. Comprar o jogo no PC, né? Ele pode fazer isso. Agora, eu acho que essa estratégia de levar o VR para o PC, também é para vender o hardware, porque eles precisam vender hardware, né? O hardware do PSVR, né, em especial, e também levar os jogos para lá. Porque... E tem outra coisa também. O que acontece? Existe ali na Steam, eu não sei o número agora, né? Não vou conseguir pegar aqui, mas estava aumentando, se não me engano, 2,5% a 3%. Tem que ver como é que tá os números hoje. Dos jogadores de VR na Steam. E 2 a 3%, eu acredito que não seja mais um número tão pequeno para que você queira competir alguma coisa. Senão, por exemplo, a própria Valve não faria, o próprio headset, né? Não teria o que acontece? Todas as plataformas que se conectam ao PC, elas tentam de toda forma entrar ali na Valve e ser compatível, né? Então, um dos headsets mais utilizados é o MetaQuest, é o próprio Index, que custava $1.000 e tem bastante ainda sendo utilizado na Steam. Então, eu acredito que essa estratégia de trazer o PSVR 2 para o PC está diretamente ligado à Steam. Eu não acho que o cara vai simplesmente querer comprar, não, eu vou pegar aqui esse jogo do PS5 de VR para jogar no PC. Eu acho que eles estão querendo vender o hardware para ali para ser uma opção de PC VR, né? Ser uma opção de PC VR. Eu não tenho aqui números de assinantes, de usuários da Steam, mas eles passam fácil da casa dos 30 milhões de usuários, porque eu lembro que eles comemoraram um número ano passado, que assim, um recorde quantitativo de pessoas jogando ao mesmo tempo logadas na Steam, e era mais de 25 milhões de pessoas, se não me falha a memória. Então, simultaneamente logadas na Steam jogando. Então, assim, se tem isso simultâneo, imagina o que tem de usuário de fato cadastrado. Exatamente. Então, se eles tiverem uma base aí de 50 milhões de pessoas, o Ítalo, você pegar 3%, 2%... Já é mais do que deve ter vendido de PSVR na plataforma do PlayStation, né? Exato, então, exato. Aí é que tá, justamente aí é que tá. Então, talvez essa seja uma opção. Vamos dizer que seja 2%. Quando a gente encerrar aqui, eu vou até pegar lá o número, que eu certamente... Deixa eu ver se eu consigo aqui de forma rápida. Tá aqui. Teve um crescimento de 0,1% esse mês. 1,92%. Então, tá aqui, ó. A gente achou aqui 1,92% de usuários da Steam jogam em VR, né? Então, 1,2%... talvez já seja um número expressivo. Eu não sei, mas talvez seja. Né? Se eu tiver aí essa base, sei lá, de 50 milhões de usuários, que pode até ser mais. Exatamente. Tá? A gente tem aqui, mais de 1 milhão de pessoas.
olha como funciona o ranking inicial aqui da coisa. A gente tem o Oculus Quest 2 com 38,03% dessa fatia, né? O Index com 15,92% da fatia, o MetaQuest 3 já está em terceiro lugar com 15,49%. Então, bota aí mais 2 ou 3 meses, já vai ter ultrapassado, 2 meses, já vai ter ultrapassado o Valve Index e vai se tornar o segundo lugar, a plataforma da Meta. Então, sim, assim, vamos lá. O headset de $500 já está em terceiro lugar para o headset de 1.000, que é da própria Valve, né? A gente sabe que esse número ele só se dá por causa do Half-Life Alyx, né? Da própria Valve, né? E em primeiro lugar, o Oculus Quest 2, que hoje deve custar $200 e poucos. Então, assim, cara, já está aqui em terceiro lugar o MetaQuest 3 e lançou há relativamente pouco tempo, né? Se a gente tem um PSVR 2, talvez esse número cresça bastante se conectando aqui, entendeu? Talvez ele cresça bastante e roube uma bela fatia de mercado aí, né? Pelo menos vai ter a Meta e ele disputando, né? Porque o Valve Index daqui a um tempo já não vai mais estar aqui por conta da praticidade. Para você, a gente já comentou isso aqui uma vez no podcast, para você instalar um Valve Index e deixar ele funcionando, você precisa de bastante espaço, você precisa de diversos USB na sua máquina, você precisa colocar os sensores presos nos cantos da parede, é uma trabalheira e é uma fricção na hora de você instalar que às vezes dá vontade de você desistir, entendeu? Já as outras situações não, a gente tem aqui o Quest 3 já em terceiro lugar. Então, tem esse potencial. Ô Ítalo, e eu acredito que a Sony pode ter um papel muito parecido com o papel que você próprio trouxe da Apple. Quando a Apple entra no mercado de VR, ela faz com que várias pessoas que jamais tinham pensado nisso prestem atenção naquilo ali. E a Sony, eu acho que ela tem um impacto semelhante, não com o mesmo perfil de público, mas eu acho que uma galera pode passar a considerar o PC VR a partir do momento que, olha, agora o PS2 VR, o PSVR 2 também é compatível com jogos da Steam para PC. Sim, e você pode ter certeza que quando estiver redondo, eles vão anunciar isso na plataforma oficial da Sony. Assim, um trailer e o cacete. Porque hoje, os jogos, por exemplo, Ghost of Tsushima, que lançou há pouco tempo no PC, ele está sendo muito bem recebido, entendeu? E está vendendo muito. São jogos que são aguardados, que só existiam na plataforma da Sony, eram de fato exclusivos, que agora fazem parte ali da Steam e as pessoas estão comprando, as pessoas estão consumindo. A Sony não está de brincadeira, não. Ela está realmente colocando os aplicativos aí e eles estão dando saída, né? Legal. Senhorita Lucassini, para a gente caminhar já para o encerramento, o que você espera aí até o final desse ano? O que você acha que sai ainda de novidade, além das coisas que a gente já citou aqui? Você acha que um desses lançamentos, ou em hardware, ou de repente em software, a Ubisoft lançar alguma coisa grandiosa, ou um outro grande estúdio desse trazer alguma coisa grandiosa, a própria Sony, né, trazer algum título de muito peso, um blockbuster de fato, para o mercado de VR específico dela, ou de repente até para o mercado de PC VR. O que você acha que pode vir por aí, Ítalo? Quais são suas apostas até o final desse ano? Bom, de hardware, é quase certo que seja anunciado a variante, né, de forma oficial, a variante do Quest, no caso da Meta. No caso da Sony, não vejo novo hardware sendo anunciado a não ser o PS5 Pro, né? E das outras marcas, eu também não vejo anúncios grandes de headset. De marcas grandes eu não vejo. Agora, de jogo, eu vejo a Sony anunciando coisa boa. No meio do ano, geralmente sempre tem uma conferência e eles dedicam uma parte dessa conferência. Nos últimos 2 anos, eles têm dedicado uma parte dessa conferência para a VR e eu acho isso legal, né? Eles têm mostrado alguns jogos. Eu não sei se vai vir um jogo grande, mas eu acredito que vá por conta da repercussão que teve VR no último ano, né? Tanto com a Apple também entrando no mercado e tal. Então, eu acredito que sim, a Ubisoft vai vir com algum outro jogo. Já teve o Assassin's Creed, né? Deve vir com algum outro jogo. Existe o GTA San Andreas, que foi anunciado, sei lá, uns 2 ou 3 anos atrás, numa conferência da Meta, e até hoje não falaram mais nada. Então o pessoal tá lá, cadê? Morreu? O que aconteceu? Mas é Rockstar também, a gente não consegue
saber o que eles planejam, eles não se comunicam muito bem nesse sentido. Vai que sai alguma coisa aí do nada, né? Exatamente, é provável que ali até julho ali, eles falem alguma coisa sobre isso, né? E o que a gente já sabe, né? A Sony vai falar que o PS5 Pro vai rodar muito melhor, o VR, aquela história toda que a gente já sabe, mas nada assim fora do que a gente já está esperando, né? É aquela questão padrão deles, né? De meia geração, né? Será que a Rockstar, de repente, não vai esperar para lançar junto com GTA 6? Olha, e também tem isso aqui, ó, para VR. Olha só, VR no GTA 6 eu acho bem improvável, porém não acho impossível. Não, mas o próprio San Andreas, de repente... o próprio San Andreas, junto, né? Com certeza. E tem a outra questão do eu ia falar do PS5 Pro sendo lançado, sendo anunciado, talvez para lançamento no final do ano, né? A gente tem que ver aí. E como isso vai ser recebido. A Rockstar, os últimos jogos dela, tinha em terceira pessoa e tinha também em primeira pessoa. Você pode jogar nos dois, né? O GTA você podia passar a primeira pessoa, tinha rolado uma atualização, e no Red Dead, desde acho que do dia 1, desde quando eles anunciaram o jogo no Red Dead 2, você já podia escolher entre terceira pessoa e primeira pessoa. VR pode ser uma opção, sim. No PlayStation primeiro, provavelmente, né? Porque já é a plataforma que eles assumidamente estão focando ali em lançar. Eu não tenho certeza se eles vão lançar dia 1 no PC e nos consoles, né? No Xbox e PlayStation, mais o PC, não tenho certeza. Talvez eles lancem por conta dos mods, dessa influência toda que teve GTA Online, não sei. Mas é possível que tenha alguma compatibilidade com o PSVR 2. Agora, eu só tenho um pouco só fico meio preocupado, porque como é um jogo tecnologicamente muito avançado, o PlayStation é possível que já tenha dificuldade de rodar esse jogo tipo assim, para ficar aceitável, né? Do que eles... na especificação que eles planejaram, né? Então, provavelmente, eles já estão olhando para o GTA 6 para rodar estável no PS5 Pro, né? Inserir VR na jogada, que a gente sabe que é uma coisa que custa muito, né? Em questão de performance, pode ser arriscado, mas a gente nunca sabe, né? Eles têm bastante recurso, né? Eles podem fazer isso. E falamos sobre isso, essa questão esse gap aí de desenvolvimento tecnológico no programa passado, né? Que a gente falou sobre a questão das novas gerações. Se você perdeu, por favor, volte aí no seu feed. Exatamente. Foi um programa legal, foi um programa bem legal. Foi, todos são legais, né, Ítalo? Mas esse foi especialmente legal. Muito bem, senhor Ítalo Cassini, vamos continuar por aqui acompanhando esse mercado de VR gaming, sempre aqui com entusiasmo e otimistas de que esse mercado vai engrenar, e ele tem crescido, né, de pouquinho em pouquinho. De fato, a coisa está se consolidando. E, no meu entender, acho que tudo indica que uma próxima geração pode ser muito mais focada nisso, né, do que nos jogos convencionais. Eu acho que a gente caminha para ter, talvez, essa integração maior. Uma parte é essa questão de software, né? Mas a gente ainda tem muita dependência tecnológica, né, dessa questão de performance, velocidade de resposta. Tudo isso é muito importante no VR. Conforto. Isso tudo é o que precisa ser... Porque hoje, você pegar os jogos de VR hoje, os jogos que são bem desenvolvidos, os melhores jogos, eles são muito legais. Mas o que impede ele de ser aderido pela massa é a questão do conforto, é a questão dessa dificuldade de se adaptar. Entendeu? Aquilo que eu falei, tem gente que não consegue se adaptar. E eu já vi que tem muitas empresas testando tecnologias para mitigar os problemas que a gente comentou aqui, né? Que inicialmente eram problemas que não teriam como ser solucionados. Mas a gente sabe que quando tem recurso, né? A galera está trabalhando, né, Ítalo? A galera está trabalhando e acho que a gente tem visto aí essa evolução. O que não pode, o senhor Ítalo, é a galera achar que vai vender headset para se jogar Fruit Ninja ou essas besteiras, Cut the Rope. Pelo amor de Deus, isso aí, para jogar isso aí, não precisa de headset, o cara joga no celular. E eu até tinha comentado, lembra? Né? A gente tinha comentado, cara, muito legal, Apple Vision Pro, muito legal, nitidez, cor, contraste, tela perfeita. Mas e as experiências? Né? É aquilo que a gente se questionou lá atrás e a gente continua com essa pergunta aqui
para a Apple, né? Vamos ver se ela vai responder nos próximos episódios. Eu tô achando que não. Eu tô achando que ela vai jogar tudo agora em inteligência artificial e por enquanto, dane-se o Vision Pro. Talvez daqui a algum tempo eles lancem uma nova versão, enfim, mais barata, mais acessível, mas a gente não vê ninguém falando sobre isso, então. Não vê ninguém falando, sabe? Então é um claro indício, assim, de que a ideia tá amornou ali dentro. Exatamente. Né? E, enfim, e a gente não vê também nem os próprios usuários falando. Quer dizer, inicialmente, os reviews, né, coisa que é impressionante, como a gente já falou aqui outras vezes, mas não passa daquilo, né? A gente vê coisas específicas, coisas muito específicas que atingem uma pequena parcela de pessoas. Tipo, quem é que vai ficar com o Apple Vision Pro assistindo uma série, isolado? O cara tá no avião fazendo uma viagem. Mas o cara tá no avião. Cara, sim. Quem é que... não é todo mundo que vai fazer uma viagem de, sei lá, 3 horas para assistir uma série. É uma coisa muito específica, uma aplicação muito específica, que a gente vê algumas coisas no YouTube, mas também tem aquilo, né? O pessoal precisa criar conteúdo, né? Então arruma um jeito de criar utilidade para a parada, né? Com certeza, com certeza. Então, o que eu ia falar, eu lembro de quando, acho que eu já citei isso aqui em outro programa, enfim, muitos anos atrás, eu comprei um celular, um smartphone da LG, que era o topo de linha da época, o Ítalo, era o LG Optimus 3D. E ele tinha uma capacidade impressionante de fazer fotos e vídeos em 3D, e você conseguia ver na tela o 3D sem necessidade de nenhum óculos. Tipo DS, tipo Nintendo 3DS. Exato, devia ser uma tecnologia similar. Sim. Né? A grande questão, eu lembro de eu chegar na turma de mestrado, na época eu fazia o mestrado lá no IBMEC, mostrar o celular, nossa, todo mundo impressionado, mesmo a galera que tinha iPhone, o iPhone não tinha esse recurso. A grande questão é para que servia? Para nada. Para absolutamente nada. Então assim, legal, faço fotos em 3D, e vejo aonde? Eu imprimo foto em 3D, por acaso? Ou vejo na tela do computador foto em 3D? Aí só servia para ver na tela do celular. Do próprio telefone. Eu faço vídeo em 3D, nossa, maravilhoso. E assisto aonde esse vídeo? Só na tela do celular também, ou então vou ter que comprar uma TV 3D, que eu nem sei se seria compatível, ou se teria que ter uma TV específica da LG. E, além de tudo, em todo o resto, o celular é bem meia boca. Então, assim, tecnologias podem ser impressionantes, mas ainda precisam ser úteis, né? Para jogar Fruit Ninja, pagar 3.500 doletas para jogar Fruit Ninja, meu amigo, ainda tem que fazer esforço, ficar assim igual maluco dentro da sua sala. E não ter certeza que vai ter a precisão. A gente não tem certeza que vai ter a precisão. Não, então tá realmente um pouco difícil. Senhor Ítalo Cassini, quero te agradecer por mais essa participação aqui no Coin2Biz, meu amigo. Valeu, eu que agradeço mais uma oportunidade para participar do programa, e é isso. Legal. Eu agradeço ao meu querido Ítalo e agradeço a você que está nos ouvindo ou está nos assistindo. O Coin2Biz, você já sabe, ele integra o feed do Talk2Biz, que está disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade. Estamos em todas elas, basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que vai nos encontrar. Pode ir nos nossos endereços virtuais, talk2biz.com, talk2biz.com.br ou coin2biz.com.br. Para quem ainda não conhece, fica sempre o meu convite para conhecerem o nosso canal no YouTube. Inclusive, todos os episódios do Coin2Biz ficam disponíveis em vídeo. Você pode não só ouvir a mim e ao nosso querido Ítalo, como também pode nos assistir em vídeo. Então fica o convite para conhecerem o nosso canal. É isso, meus amigos. Hoje ficamos por aqui. Meu abraço mais uma vez ao nosso querido Ítalo Cassini e nos vemos na próxima. Até lá. Valeu. Até lá.